Mais uma vez, eu estou muito feliz em poder compartilhar com você esses momentos breves de reflexão na Palavra de Deus, e estamos tratando aqui dos milagres de Jesus Cristo. Eu quero nesse momento tratar aqui com você a respeito do que está aqui no livro de Marcos, hoje, no capítulo 11 e os versos 12 até o 14. E aí depois vamos pular para os versos 20 até os versos 26. Diz aqui a respeito de uma figueira sem fruto. Por favor, acompanhe comigo aqui o verso 12, que diz: No dia seguinte, quando saíram de Betânia, teve fome. E vendo de longe uma figueira com folhas, foi ver se nela porventura acharia alguma coisa. Aproximando-se dela, nada achou, senão folhas, porque não era tempo de figos. Então lhes disse Jesus: Nunca jamais coma alguém fruto de ti. Há aqui, entre esses primeiros versos e os versos 20 ao 26, um interlúdio, uma espécie de pausa e um outro contexto que também está interligado com este milagre que Jesus realizara na figueira. Vai dizer aqui sobre a purificação do templo. Esse foi o dia seguinte, depois da entrada triunfal em Jerusalém. Marcos registra aqui a purificação do templo entre a maldição da figueira e o descobrimento de que ela havia secado. A figueira chamava a atenção por ser a única árvore do jardim que estava cheia de folhas. E era natural pensar que uma figueira bem frondosa, ela prometia frutos de bom tamanho. É correto também imaginar que essa figueira representava a nação judia e as outras árvores, as nações gentis. Isso nos lembra somente uma forma de aparência, uma linda figueira, mas não tinha frutos. De todos os defeitos, para Jesus não havia um que resultava mais ofensivo do que a hipocrisia. À semelhança da figueira estéril, a religião judia estava desprovida de frutos. Abundava em formas e cerimônias, mas lhes faltava a verdadeira piedade. Esse episódio ocorreu talvez no mês de abril e, portanto, faltava poucas semanas antes de que amadurecesse a primeira colheita. Ainda que era fora do normal esperar figos prematuros, era concebível que uma árvore tão frondosa tivesse frutos a ponto de madurar. Deve-se ter em conta que nos países do cercano Oriente se come a fruta verde sem madurar. Nunca, jamais coma alguém fruto de ti, foram as palavras de Jesus. A esterilidade dessa árvore representava a improdutividade de Israel e a maldição e o juízo que Jesus ia pronunciar ao dia seguinte, quando disse que vossa casa ficaria deserta. Está lá em Mateus 23, 38. Foi também no dia seguinte quando Jesus censurou severamente aos escribas e os fariseus por suas pretensões hipócritas. O propósito dessa parábola era preparar as mentes dos discípulos para as cenas dos dias seguintes, durante os quais os dirigentes judios confirmariam a rejeição de Jesus. Tão longe estavam de Deus que faziam do templo um comércio. Absorto em seus próprios interesses, era uma casa de oração somente pelo nome.
como uma figueira cheia de folhas, mas sem figos. E passando pela manhã, diz aqui o verso 20, denota que foi o dia após, o dia seguinte, após a purificação do templo, e a figueira estava seca. Esse é o único milagre de Jesus que se pode dizer que se causou algum dano. No entanto, há uma explicação para esse ato excepcional de Jesus. Nesse mesmo dia, os dirigentes da nação confirmariam a sua decisão de rejeitar a Jesus como o Messias. Os discípulos não compreendiam bem tudo isso, e Jesus amaldiçoou a figueira com o propósito de prepará-los para esse trágico acontecimento. Bom, dentro desse contexto letárgico, Jesus agora ele incrementa uma pitada de fé e também oração. Fé para mover montanhas? Bom, Jesus mesmo nunca moveu montanhas literais, nem tinha o propósito de que seus seguidores fizessem o mesmo. Aqui nesse relato, Jesus fala de montanhas simbólicas, de dificuldades, e talvez a nossa maior dificuldade hoje seja perdoar o nosso irmão. E por isso, Jesus enfatiza esse elemento nos versos 25 e 26. Hoje eu quero pedir a Jesus que nos ajude a produzir frutos e vivamos uma vida digna daquilo que professamos ser. Figueiras ou galhos secos? Não nos enganemos, meus irmãos. Nossa má vontade para perdoar impede com que Deus ele nos ouça e responda às nossas orações. Pense nisso, que seja hoje abençoado o seu dia. Grandioso Deus, nos abençoe, nos guarde e nos dê a tua paz. Em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor.